Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje vamos falar sobre a Liga Escocesa e, claro, do nosso querido Celtic. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que já se inscreveram aqui no canal. Quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se, já estamos passando aí de 110 mil inscritos. E também agradecer, claro, por cada um que comenta, curte, compartilha e faz o nosso conteúdo ir cada vez mais longe. Bom, eu estava pensando aqui sobre algumas relações entre a Liga Escocesa e o Campeonato Brasileiro, e a Premier League, e a Bundesliga, e a La Liga, e etc., e resolvi informar muita gente que certamente ainda não sabe sobre o regulamento da Liga da Escócia, que é algo bem peculiar, bastante diferente aí do mundo inteiro e, claro, é uma liga que eu gosto bastante, não é novidade, né, para muita gente. E creio que vai ser muito interessante para vocês dominarem regulamento, contexto, tendência, etc., envolvendo então a Premiership, que é a primeira divisão lá da Escócia. Lembrando que a segunda divisão lá chama-se Championship e a terceira chama-se League One. Algo bem próximo aí, copiado da nomenclatura da Inglaterra, ou seja, Premier League, Championship, League One e etc. Bom, para a gente falar sobre tudo isso, nada melhor do que compartilhar a tela. Então, 3, 2, 1 e... Deixa eu só colocar o microfone de volta aqui, porque se eu beijasse o escudo com o microfone aqui, eu poderia dar uma porrada nele, né? Bom, amanhã a gente tem então a Liga Escocesa, Premiership, beleza. Então eu já escolhi uma partida aqui, então o Celtic, claro, né? A gente já monitora faz muito tempo, mas hoje eu resolvi trazer aqui alguns porquês. É isso que realmente agrega no teu conhecimento e faz você evoluir, tá? Então, espero que você não esteja com pressa, porque realmente eu vou fazer um negócio bem devagar aqui. Gostei muito do feedback em relação ao episódio anterior, onde a gente falou sobre Champions League, Europa League, Conference League. Então, explicando do zero, passando devagarinho, sem pular nada. E eu acho que realmente é assim que a coisa funciona e fica muito mais fácil de você internalizar também a informação, tá? Bom, então vamos começar do começo aqui e depois com uma pergunta muito bacana, onde eu vou partir então para as ilustrações, os mapas mentais, enfim, como você quiser nomear aí as nossas anotações na tela aqui. Então a Premiership, ela tem poucas equipes, né? Então são 12 equipes somente, é diferente daqui que tem 20. Então muita gente já fala, poxa vida, né, é um campeonato curto, etc, porque tem poucas equipes, poucas rodadas, tararirarará, mas não é isso que acontece. Então já começo a adiantar daqui que a Liga Escocesa é muito legal de acompanhar, porque mesmo com poucas equipes, ela começa em agosto e termina em junho, ou seja, é praticamente o ano inteiro de campeonato rolando e só tem uma paradinha em janeiro, coisa de 3 semanas ali e tal, por causa do inverno e tararirarará, mas basicamente é quase um ano de campeonato, tá? Então, vale a pena acompanhar. A gente está gravando o episódio no final do ano, você tem aí pelo menos um semestre ainda para acompanhar essa liga tão interessante, tá? Bora nós então! Primeira coisa que eu quero trazer aqui, para quem está chegando agora no canal e tudo mais, a gente costuma falar aqui selo Palmeiras 2022. Então, o que são, né, selo equipes, selo Palmeiras 2022? Então, a gente pode observar aqui, né, que em 2022 o Palmeiras cobrou mais escanteios do que o visitante em absolutamente todas as partidas, né, como mandante, ou seja, jogando em casa, no Brasileirão Série A. Então, quem surfou essa onda do Palmeiras se deu muito bem. Então, é interessante você identificar essas equipes e começar a surfar a onda, né, e acompanhar o campeonato inteiro, porque a tendência é realmente você se dar muito bem. Afinal, não adianta nada a gente olhar para um Palmeiras 2022 e ficar falando, poxa, eu devia ter aprendido isso antes, eu devia ter operado ali, mas não rolou, né?
mas o selo Palmeiras 2022 sempre vai ser aqui um exemplo bem bacana para nós, para a gente identificar de um jeito assim extremo de equipes muito ofensivas, muito agressivas, jogando em casa, que cobram muitos escanteios, e assim você aumenta a sua probabilidade de acerto. Lembrando que nada é de gabaritagem, nada é de certeza de que vai acontecer, etc. Mas aumentar as suas chances, aumentar a probabilidade, é isso que faz a gente caminhar no mercado, tá? Então, Palmeiras 2022, beleza. Em 2022, a gente teve também um Celtic muito bacana, ou seja, equipe da Escócia, Celtic, que quase em todas as partidas em casa cobrou mais escanteios do que o visitante. Isso não aconteceu contra o Rangers, que basicamente é o único adversário que eles têm por lá, um grande rival, e contra o Hearts, né? Beleza, mas na imensa maioria das vezes aqui a gente pode ver que realmente o Celtic, né, foi muito bem em casa, cobrou muitos escanteios, você pode ver pela quantidade de escanteios, né? Então é quase que um Palmeiras lá na Escócia, tá? Daqui a pouquinho você vai entender por que eu faço esse tipo de comparação, tá? E aqui, esse ano, a gente já está falando aqui de 2023, né, o Bragantino jogando em casa, Brasileirão Série A, a gente vê que ele foi praticamente um Celtic. Então é interessante fazer essa relação de um Palmeiras lá na Escócia ou um Celtic aqui no Brasil, etc., para saber melhor onde você está pisando. Muitas vezes tem equipe lá que você nunca ouviu falar, mas pelo comportamento, pelo DNA, pela posição na tabela, você começa a trazer para cá e fica muito mais fácil de entender esses contextos mundo afora, tá? Então o Bragantino em casa aqui foi um prato cheio para escanteios, eu fiz um post sobre isso e tudo mais, algumas pessoas comentaram lá, poxa vida, mas eu fui em jogo do Bragantino e deu ruim, etc. Provavelmente você foi em jogo do Bragantino quando ele estava atuando como visitante e a situação é completamente diferente. Por isso que a gente tem que saber estudar mais a fundo como operar sempre a favor da tendência. Então, Bragantino em casa foi excelente. A gente pode pegar as últimas partidas aqui. Então, em escanteios, 12-6, 15-3, 7-3, 10-6, 17-5 e por aí vai. Então, realmente, a gente tem aqui uma comparação bacana entre Palmeiras 2022, Celtic 2022, Bragantino 2023, ou seja, equipes que valeram demais a pena a gente acompanhar. E claro, a gente acompanhou elas lá no canal Top Corners, tá? Bom, vamos aprofundando um pouquinho mais aqui. Eu trouxe um exemplo que eu costumo falar nas lives, mas eu sei que muita gente não assiste as lives inteiras e tudo mais, né? Então vamos pôr o pezinho no chão aqui e entender o que eu quero ilustrar. Quando eu falo sobre um Celtic no Brasil, um Palmeiras na Escócia, um Bragantino na Escócia, é interessante fazer esse cruzamento para você entender também algo muito importante, que o futebol ele é feito de bolhas, feito de caixas, feito de delimitações, linhas amarelas, enfim, qualquer coisa que você falar aí, né, bolha é o que o pessoal gosta mais de falar, fica fácil de entender. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, a gente tem a Ponte Preta, em 2023, jogando em casa, mas pelo Paulista A2. Então, na competição regional que a Ponte Preta disputou, ela foi um Palmeiras, ela foi um Bragantino, ela foi um Celtic, né? Então, foi muito bom acompanhar a Ponte Preta no começo do ano. A gente também acompanhou, maravilha, né? Mas o que aconteceu com a Ponte Preta na Série B? Ou seja, quando a gente sai da bolha ou da caixa regional e vai para o nacional. Então fica muito mais difícil, né, o campeonato, os adversários, etc. Então, o que antes a Ponte Preta vinha fazendo muito bem, ela não conseguiu fazer mais no campeonato nacional, ou seja, cobrar muitos escanteios em casa. E a gente percebe que somente em 3 partidas que ela jogou em casa é que ela cobrou mais escanteios do que o visitante. Então, entender essa diferenciação entre um campeonato regional e um nacional, ou um campeonato nacional com um internacional, etc.,
faz toda a diferença, tá? Porque aqui eu sei que muita gente errou, mas por falta de conhecimento, por pegar, por exemplo, um final de campeonato regional e nos primeiros jogos aqui da Ponte pensar assim, poxa vida, vai gerar muitos escanteios, vou cair para dentro aqui, vai dar tudo certo. E começou a dar tudo errado, né? Mas a gente que está no mercado sabe esperar o campeonato andar um pouquinho, identificar o DNA, ver se a equipe realmente está desempenhando aquilo que era esperado e tudo mais, tá? Então, no caso da Ponte Preta como mandante aqui no Brasileirão Série B, foi cilada total. No regional foi legal demais, tá? Então, assim, isso não é uma exclusividade da Ponte Preta, isso acontece no mundo inteiro. Realmente a gente é que tem que estar atento para identificar esse tipo de coisa, senão você vai cair naquele erro muito comum do iniciante, de pegar, por exemplo, num site gratuito qualquer, a média de escanteios da Ponte Preta, aí vai dar uma média gigante, né? E vai lá no Brasileirão Série B e se arrebenta. Por quê? Porque a média está sendo gerada com muito mais informação de um campeonato que já acabou, que era uma bolha regional e quase não está sendo afetado esses números, vamos chamar de negativos, né, no campeonato nacional. Então a média fica alta, você fica insistindo, dando murro em ponta de faca, mas basicamente se você pegar as 5 últimas partidas do regional e as 5 primeiras do nacional, e vai tirar uma média das últimas 10 partidas, por exemplo, você vai cair do cavalo, né? Porque, como eu disse, os números que virão do regional vão mascarar os números que estão acontecendo no nacional, tá? Bom, vamos indo mais a fundo aqui. Outro exemplo bacana de equipe que a gente gosta de acompanhar também, né? Muita gente fica falando que eu sou parecido com o Di Maria, etc. Então vamos falar aqui do Benfica. Acredito que muita gente acompanhe também. É uma equipe que a gente monitora, né? Mas aqui a gente tem 2 cenários diferentes. Então, por exemplo, do lado de cá, a gente tem o Benfica, pela primeira divisão portuguesa, né? Liga Portugal. Ele está se desenhando um Palmeiras, está se desenhando um Celtic, está se desenhando um Bragantino e está se desenhando aqui um Ponte Preta no campeonato regional, entende? Isso é identificar a tendência para começar a surfar, né, ao longo do campeonato, não é olhar depois que acabou e falar, poxa, eu devia ter ido. Já falei isso no começo do episódio e vou repetir até mais vezes sobre isso, tá? Bom, na Liga Portuguesa, tudo lindo, maravilhoso, né? E agora do lado direito, aqui o que a gente tem? O Benfica, o mesmo Benfica, a mesma equipe, os mesmos titulares, tudo igualzinho, né? Mas jogando na Champions League. Então subiu o sarrafo, são adversários muito mais difíceis do que na Liga Nacional. Então entende a dificuldade da Ponte em relação a regional e nacional? É a dificuldade do Benfica quando ele sai de um nacional e vai para um internacional. O bicho pega, fica difícil. Então aqui das 6 partidas que ele fez na fase de grupos, né? Não conseguiu avançar via Champions, mas avançou pela Europa League. Só em uma partida é que cobrou mais escanteios, né, do que o adversário, tá? Então tem que saber identificar esse tipo de coisa. E aqui é a mesma coisa. Se a gente pegar as últimas 10 partidas e fazer isso aqui, ó, né, misturar, um número vai interferir demais no outro e vai virar bagunça. Então é preciso saber separar caixas, bolhas ou enfim, como você quiser chamar aí, tá? Bom, mais uma página aqui e a gente vai falar então do Celtic, tá? Então o Celtic, nosso querido Celtic, jogando em casa pela Liga Escocesa, Premiership, maravilha! Aqui 2023, então tá se desenhando um Celtic de sempre, tá se desenhando um Palmeiras, tá se desenhando um Bragantino, tá se desenhando um Benfica em casa, tá se desenhando uma Ponte Preta no regional em casa. Eu tô falando assim para você entender, ou seja, equipes muito agressivas que cobraram muitos escanteios, mas que a gente possa identificar essa onda surgindo para surfar nela ainda, tá? Então somente na primeira partida em casa, isso é normal, o Celtic não cobrou mais escanteios do que o visitante. Então ele vai jogar amanhã, não dá para saber o que vai acontecer, mas o que eu tenho aqui são números, os números não mentem e a gente conhece o DNA do Celtic, que não é de hoje. Então a tendência é que ele cobre muitos escanteios, vá para cima, seja agressivo, se comporte como ele sempre se comporta em casa, e aí a tendência, e nunca a certeza, é que ele cobre mais escanteios que o visitante, etc. Agora, o que vai virar a partida, empate, vitória, derrota,
realmente não é a nossa praia, não é a minha pegada, tá? Mas o que está acontecendo em 2023 com o Celtic em casa, pela Escócia, né, pela Premiership? Mas olha só do lado direito aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é Champions League também. Então a mesma coisa que aconteceu com o Benfica, aconteceu com o Celtic. Na hora que subiu o sarrafo e saiu de um nacional para um campeonato internacional, o bicho pegou e até demais para o Celtic. Ele foi uma das piores equipes aí da fase de grupos da Champions, tá? Então, até aqui tenho certeza que você já entendeu. Identificar equipes que cobram muitos escanteios, que são agressivas, de preferência em casa e tudo mais, faz todo sentido para operar a favor da tendência, aumentar a probabilidade, aumentar a taxa de acerto e etc. Então, de novo, pela terceira vez, é mais importante identificar essa onda surgindo para você surfar do que olhar depois que ela já passou, tá? E aí vem, então, uma pergunta que aleatoriamente surgiu na minha cabeça. Eu falei, vou gravar um episódio sobre isso, né? E que está dando origem exatamente a esse aqui. Bom, no Brasileirão a gente tem 20 equipes, beleza? Né? Então são 38 jogos. Então, uma equipe, né, enfrenta, então, 19 adversários, né, 2 vezes. Então é ida e volta, certo? Até aqui sem novidade. Então, beleza, 38 jogos, 38 rodadas, maravilha, né? 38 jogos para cada equipe aí. E a Premiership, ela tem 12 equipes. Agora, como que a Premiership consegue durar tanto, ou seja, praticamente um ano, se pegar em meses dá até mais do que o Brasileirão, e 12 equipes gerar 38 jogos? Tem alguma coisa errada, porque aqui seria natural pensar que uma equipe enfrenta 11 adversários 2 vezes, né? Então você faria o que aqui? 11 vezes 2, 22 e beleza, né? Como é que esse campeonato é longo e como é que ele tem 38 jogos? Bom, a mudança começa aqui. Lá eles se enfrentam 3 vezes. 3 vezes. E aí você vai falar assim, tá, mas isso aí vai dar 33. É diferente dos 38. E agora? Né? E é isso que eu vou explicar através de um mapa mental para você compreender o contexto, como é que funciona, o que vale cada posição ali e por que é um campeonato tão legal, tão gostoso e tão lucrativo para a gente monitorar. Lembrando, ele começa em agosto e termina só em junho, então tem muito tempo ainda. Agora eu só vou preparar a tela aqui e a gente vai partir então para o mapa mental. Vamos começar do zero aqui então, sobre as ligas da Escócia, tá? Então, começando aqui então pela Premiership. Então, a Premiership é a primeira divisão, podemos colocar aqui também, né? Fica bem bacana de você entender. E lá a gente tem então 12 equipes, beleza, né? A gente vai organizando o nosso mapa aqui. E aqui você já começa a perceber alguma coisa diferente quando eu desenhar dessa maneira aqui, ó. Fase 1 e fase 2. Tá? Então o nosso Brasileirão aqui vai diretão, né? Turno, retorno, mas de fora a fora e beleza. Né? Série A é assim, a Série B também, a Série C é um pouco diferente, tem chaveamento depois, né? A Série D é completamente diferente, então compreender o regulamento de cada competição faz você realmente internalizar aquele contextão para você pegar oportunidades no mercado. Então, quando você junta um baita de um contexto com uma equipe com muita tendência de gerar aqueles eventos que você está esperando, seja escanteio, seja gol, cada um trabalha no mercado, claro que o nosso aqui é escanteio, né? Faz muita diferença. Então, você aumenta muito a tua probabilidade de acerto, tá? Então aqui, ó, fase 1, o que acontece aqui? A gente tem, basicamente, como eu disse, a equipe enfrentando 3 vezes, né, o mesmo adversário. Então são 33 jogos, tá? Então 33 jogos, maravilha. E a fase 2, aqui começa a ficar legal pra caramba. A gente tem 5 jogos, né? Mas como que é feita essa distribuição? Como é que eles chegam nisso aí, né?
Bom, basicamente, depois que eles fazem os 33 jogos, eles vão fazer assim, ó. Vai dividir um grupo A, vamos colocar assim, ó. Grupo A, 6 melhores, né? Quem pontuou mais. E a gente coloca aqui grupo B, 6 piores, vamos falar assim, né? Então, da metade da tabela para cima e da metade da tabela para baixo, tá? Então, fez 33 jogos, acontece isso aqui. Quando a gente tem, então, esse grupinho de 6 e esse outro grupinho de 6, eles vão fazer, então, esses 5 jogos aqui, né, da fase 2. Então, eu coloco aqui, fase 2 e fase 2. Beleza? Então, recapitulando para você não se perder ali. Liga com 12 equipes, então uma equipe enfrenta 11 adversários 3 vezes, então isso vai dar 33 jogos, tá? Depois de tudo isso, define os 6 melhores e os 6 piores. Feito isso, grupo A, grupo B. Então os melhores brigam ali para ver quem vai ser campeão e os piores brigam para ver quem que não vai cair, tá? Basicamente é assim que funciona. E aí, quando a gente tem a conclusão de todas essas partidas, então 33 jogos, depois 5 jogos, então vai acabar aqui com um total, mistério revelado, de 38 jogos, tá? Mas depois disso ainda terão algumas partidas. Então é muito interessante você entender o que vale cada coisa. Então assim, o campeão ele ganha vaga para quê? O segundo vai para onde? Para você identificar sempre aquela briga por uma segunda colocação, terceira colocação, isso é sempre muito interessante, tá? Então eu vou colocar aqui dessa maneira, ó. Então o grupo dos 6 melhores, eu vou deixar assim, ó. 1, vamos colocar desse jeito, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza, né? E aí a gente coloca aqui então no outro grupo, né, que são os 6 piores. Então 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aí, agora começa a ficar muito bacana isso aqui. Primeiro, matando uma curiosidade. Tevo, pode acontecer desse sexto colocado, no final das contas, terminar com menos pontos do que o sétimo colocado? Pode, matematicamente existe essa possibilidade. Mas nesse caso não muda nada, tá? Os 6 primeiros aqui eles foram os 6 melhores, então não vai mudar essa bagunça aí e vice-versa, tá? Então é respeitado dessa maneira aqui os dois grupos. Então são os 6 melhores e os 6 piores. Um grupo vai brigar por título, outro contra rebaixamento, tá? Então aqui, olha que legal. O primeiro, né, ele consegue uma vaga na Champions. E claro, né, ele é o campeão também. Beleza. O segundo colocado, ele ganha vaga para a Champions. Então aqui você vê que, cuidado com esse negócio de o campeonato já está resolvido, etc. Acompanhe até o fim, porque sempre tem alguma coisinha valendo aí. Na Champions League a gente viu quantos jogos sensacionais aconteceram de equipes brigando por uma Europa League, por exemplo, né? Terceiro lugar do grupo. Terceiro lugar aqui, vaga Europa League. Quarto lugar aqui, vaga Europa League. Então olha só, né? Um campeonato de um país pequeno, poucos times e vale tanta coisa assim. Então é interessante saber sobre a representatividade da liga, né? E o quinto aqui também ganha vaga, mas para a Conference League, tá? Ou seja, nesse grupinho dos 6 aqui, somente o sexto aqui é que não vai para lugar nenhum e fica por isso mesmo, tá? Na outra ponta aqui, quando eu estou raciocinando, eu gosto de pensar ao contrário, então eu já coloco assim, direto aqui, ó. 10º colocado, rebaixamento. Eu vou colocar assim, ó, lanterna, né? Obviamente. Então, lanterna, rebaixamento. E aqui,
é muito legal. Isso aqui eu gosto de chamar de manutenção. Então, o que é a manutenção? Esse 11º colocado, né, depois de todos os jogos aqui acontecerem, ele vai ter que enfrentar, eu vou colocar assim, ó, um triangular da liga inferior, tá? E aí você pode estar se perguntando, o que é isso, hein, meu? Que brincadeira é essa? Pois é onde tudo começa a ficar muito legal lá na Escócia, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir, daqui a pouquinho eu vou dar um zoom aqui, vamos copiar a Premiership, eu vou colar para gerar a nossa segunda divisão, e aí eu vou fazendo aqui todas as correções, beleza? Então a segunda divisão ela não é idêntica à primeira, então vamos fazendo aqui juntos, né? Cada correção aqui para ficar bem tranquilo de você entender. Então primeira coisa, o nome lá é Championship. Championship, beleza. Aqui a gente está falando da segunda divisão. Beleza. E aqui tem uma mudança, não são 12 equipes, tá pessoal? Lá são 10 equipes, né? Então a gente percebe que realmente, né, tem poucos clubes, né, de futebol na Escócia. Então a primeira divisão já tem poucos, são 12, a segunda divisão tem só 10, né? Então aqui começa a mudar a quantidade das partidas, tá? O regulamento é o mesmo, enfrenta lá na fase 1, né, a primeira fase, 3 vezes, tá? Então é uma equipe enfrentando 9 adversários, então 9 jogos, 3 vezes. Então 3 vezes 9, a gente coloca aqui 27, tá? E aí vai gerar então 2 grupos, mesma coisa, só que um grupo com 5 e o outro com 5, afinal lá são 10 equipes, né? Então vamos corrigindo aqui. Então 2 grupos, né? 5 e 5. E aqui embaixo, nessa fase 2, então, uma equipe vai enfrentar outras 4, então não são 5 jogos, são somente 4 jogos, a gente precisa corrigir aqui também. E aí o total não serão, então, 38 partidas, tá? Então o total aqui vai ser 27 mais 4, então no caso 31. Beleza, né? Até aqui tudo certo. Aqui não muda nada, fase 1, fase 2, mesmo esquema. Só que lá a gente não vai ter, claro, né, vaga para Conference League, nem Europa League, obviamente, né? Então a gente vai ter aqui simplesmente o primeiro colocado indo atrás justamente do acesso, né? Ou seja, subir para a Série A. Maravilha, né? Então esse grupo aqui, todos brigam pelo acesso. Legal. Aqui embaixo a gente precisa deletar o 12º, porque lá são 10 equipes, né? A gente deleta esse aqui também. E aí vai ficar certinho para nós aqui. Então, tira o último aqui. A gente vai pegar esse 6º colocado aqui, vai passar para o grupo de baixo. Vai ficar assim, ó. 06. Vou colocar aqui o 07. 08 aqui. Mais um. 09. E por fim, o 10º aqui. Mais um aqui. Maravilha, então o 10º, sem novidades. O Lanterna, ele vai para rebaixamento. Ou seja, ele cai para a 3ª divisão ainda, né? Então agora eu vou explicar para vocês como é que funciona então essa questão do triangular da liga inferior, tá? Então aqui, ó, vou pôr desse jeito assim, ó. O segundo colocado, ele enfrentará, enfrenta, né? O vencedor entre 3º colocado versus 4º colocado. Tá? Então o segundo ele descansa, fica ali de boa, né? Só que o 3º vai enfrentar aqui o 4º
né? E claro, o quarto enfrenta o terceiro aqui, né? Jogos aí de ida e volta. Bacana, né? Então vamos supor aqui que quem passa, né, desses dois aqui seja o terceiro colocado. Então vai gerar um jogo entre o segundo e o terceiro. E aí o vencedor dessa partida, desse confronto, né, desse triangular, vai enfrentar o 11º da liga acima. Então quem está na liga acima vai ter que defender a posição. Se quem estiver na liga acima vencer essas partidas, permanece. Se acontecer de vencer o vencedor do triangular aqui vencer o 11º, é ele que sobe e o 11º cai. Eu acho isso sensacional, porque gera muito contexto, né? Gera assim muito contexto, né? Então aqui a gente põe o vencedor e a gente pode fazer uma conexão aqui para ficar mais fácil aí para quem quiser printar, enfim, né? Fazer cadê? Tem uma ferramenta aqui bem bacana de conexão. Então, a gente rabisca aqui desse jeito aqui, deixa eu ver se é assim, e coloca aqui então esse confronto aí. Ou seja, manutenção versus triangular. Isso é bem legal, né, pessoal? Então isso eu acho muito legal, enfim. E aí fica a pergunta assim, e se tiver uma liga abaixo, e tem, mas essa liga, né, até a segunda divisão eu gosto até de acompanhar, a terceira já não mais, mas aqui a gente pode fazer, só para matar a sua curiosidade aí, né? Vai ficar muita coisa na tela, mas vale pela informação. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Vou pôr a terceira divisão, que lá chama-se League One. Então fica desse jeito assim, ó. League One. Então no caso lá, vou dar um pouquinho de zoom aqui, porque tem uma pequena diferença, tá, pessoal? Então eu tô falando aqui, porque caso alguém queira acompanhar a terceira, lá tem que ficar ligado também no que está acontecendo. Tá aqui, ó, terceira divisão. Então a terceira divisão tem 10 equipes, igual à segunda divisão. Então a quantidade de jogos é a mesma coisa, a divisão de grupos é a mesma coisa, maravilha, tudo igualzinho, mas tem uma pequena diferença aqui, tá? Então o primeiro ele, beleza, ganhou acesso, o 10º colocado ele vai ser rebaixado, tudo certo. Aqui no caso existe um detalhe muito bacana, porque na liga de cima, na Série B, o segundo colocado fica lá, né? Deixa o terceiro e o quarto lá, eles vão fazer ida e volta, eu vou ficar descansando aqui, vamos ver qual é que é, né? Aqui não, aqui a coisa muda um pouquinho, tá, pessoal? Então o que vai acontecer? O terceiro vai enfrentar o quarto? Não, não é assim que funciona. Então o quarto colocado, ele vai enfrentar, olha isso que bacana, né? O quarto colocado aqui, ele vai enfrentar quem está na liga acima, né? Mas em 9º lugar. Olha isso. Muito louco, né? Então aqui o 9º não é versus triangular, né? Primeiro é versus quarto colocado da liga abaixo. Então ele já começa a ter que defender a posição aqui, né? Então é um pouquinho antes. Beleza, né? E aqui no caso o terceiro joga contra o segundo, tá? E claro, né? O segundo joga contra o terceiro. Deixa eu só atualizar aqui. Versus terceiro. Beleza. Então o que acontece? O terceiro e o segundo ficam brigando aqui para ver quem é que passa daqui. Beleza. E o quarto vai jogar versus o 9º da liga acima. Né? Então vamos supor que esse quarto colocado aqui vença o 9º colocado da liga acima. Pode acontecer, né? Então ele não vai subir ainda, ele vai ficar nesse quadrangular, então não é triangular, mas sim quadrangular, e vai enfrentar o vencedor entre segundo e terceiro. E quem vencer isso aí é que vai subir. Né? Então assim,
é muito louco isso, porque geram assim confrontos inimagináveis. Então a gente vai pôr aqui, ó, o quarto vai enfrentar o nono. Vou fazer a conexão aqui para ficar legal o seu print aí, beleza? E aqui, né, não tem como eu rabiscar, mas enfim, né, o vencedor, então, enfrenta o vencedor desse confronto aqui para ver quem é que sobe e quem é que desce. E assim sucessivamente, tá? Então tem a quarta divisão também, né? E é o mesmo esquema, então o nono ele vai enfrentar lá o quarto da liga abaixo, etc, etc. Então quando o pessoal lá faz um calendário tão bacana assim, é muito legal para nós, né? Porque você tem 4 competições, porque tem a quarta divisão lá também, de agosto a junho, ou seja, um ano o negócio rolando, só dá uma paradinha de 3 semanas em janeiro, e contexto atrás de contexto. Então, primeira divisão, você tem a equipe querendo Champions, querendo Europa League, querendo Conference League, equipe não querendo ser rebaixada, equipe que vai ter que brigar pela manutenção, equipe que não quer fazer a manutenção, só quer permanecer, mas na liga de baixo tem esses confrontos, então quem não subiu direto, no caso o segundo colocado, pode tentar conseguir através da manutenção, e na liga mais abaixo, né, o segundo e o terceiro eles podem conseguir esse acesso via manutenção, o quarto também pode, então assim, é contexto atrás de contexto, e aí entra justamente a gente conhecer regulamento, conhecer liga, conhecer equipe, né? E aqui uma curiosidade, né? Muita gente tem perguntado nas lives, então assim, existem outros Celtics no mundo? Com certeza sim, e a gente tem que realmente estar apto a acompanhar essas equipes e saber identificar, né, estudando cada liga, cada equipe, e encontrar isso na grade. Então lá no curso Tevo Stats é onde eu ensino sobre isso, ou seja, tendência, equipes com esse perfil Ponte Preta Regional, Celtic Nacional, Palmeiras, etc. Tudo que a gente viu até aqui. Então só para matar a curiosidade aí, falando um pouquinho aqui do workflow, né, o fluxo de trabalho aí, para vocês entenderem mais sobre a relação entre os cursos. Pergunta muito frequente aí nas lives. Então, vou fazer um pequeno rabisco aqui rapidinho para encerrar o vídeo, tá? Então deixa eu só corrigir aqui que eu comi uma letra, né? Então workflow, fluxo de trabalho, workflow. Bom, aqui eu vou colocar assim, ó, em relação aos cursos, tá? Então Tevo, por qual curso eu devo começar? Então, primeiro você vai fazer o curso Scantevo, né? É nele que você vai aprender tudo sobre gestão, estratégia, técnica, mentalidade, mercado de investimento, minhas dicas, opiniões, macetes, etc. E através do curso Scantevo somente, você já consegue entrar no mercado sem nenhuma plataforma, ferramenta, nada, tudo na mão, no modo raiz, vamos chamar assim, e vai compreender que mais acertar do que errar te mantém no game colocando dinheiro no bolso, tá? Depois, eu recomendo que se faça o curso Corner Pro, porque é ele que vai te ensinar como otimizar esse operacional. Então, você aprende a criar robôs que atendam a fórmula que você aprende no curso Scantevo e também a aplicação de filtros ao vivo para você olhar somente para partidas que se enquadrem naquilo que a gente ensina no módulo de análise do curso Scantevo, tá? E por fim, o último curso, o curso Tevo Stats, tá? Então, Tevo Stats é esse que a gente aprende tudo isso, ou seja, regulamento, tendências, altas probabilidades e tudo mais, e conhecer as equipes pelo nome, como a gente conhece o Celtic e tantos outros aí. E como eu disse, tem que saber fazer isso no dia a dia, tá? Então, a ordem dos cursos é essa que eu recomendo, tá? Por quê? Porque só com Scantevo a pessoa não tem condição de investir nos outros, já dá para ela se virar muito bem. Depois o Corner Pro otimiza e o Tevo Stats entrega tudo aquilo para ela estudar no dia a dia, tá? Agora, quando a gente fala de operacional, vamos colocar aqui operacional, e essa é a curiosidade de muita gente perguntando nas lives, é o seguinte, né? No operacional, você vai, basicamente, todos os dias, né? Estudar ali, identificar as ligas, as equipes, montar a sua grade, como a gente monta a nossa. Ah, tem 2.000 jogos no dia. Não, eu vou escolher 20, 30 ali, de manhã, à tarde, à noite, e tá ótimo, menos é mais. E dentro dessa quantidade eu ainda vou reduzir demais. Eu estou só separando o joio do trigo, tá?
Com o Corner Pro, né, ao vivo ali, eu vou ver se essas partidas estão desempenhando tudo aquilo que eu esperava, porque eu estudei e analisei com tudo que eu ensino no TV Stats. Então eu tenho uma tendência de algo que vai acontecer. Então equipes que cobram muitos escanteios, que tendem a ir para cima, etc. Através do Corner Pro eu vou verificar se ao vivo está acontecendo tudo aquilo que eu esperava e se sim, eu tenho um gatilho de entrada para operar com as técnicas que a gente ensina, né, no curso Escanteio. Então, técnicas exclusivas, né, que não estão e nunca estarão no canal e que a gente trabalha com odds interessantes, né, enfim, um lucro muito maior também e também maior segurança, tá? Então, respondendo aí, né, essa dúvida tão comum. Então, Tevo, qual a ordem dos cursos que eu devo fazer? Primeiro Escanteio, depois Corner Pro, depois TV Stats. Se for fazer um só, faz só o curso Escanteio, você vai conseguir se virar como muita gente já vem se virando há muito tempo aí, e os feedbacks são sensacionais. Tevo, e se eu quiser fazer os 3, depois como é que eu vou administrar isso no dia a dia? Você vai estudar, vai ver se ao vivo está batendo tudo aquilo que você esperava, e se sim, você vai aplicar tudo aquilo que a gente ensina. Se não, você deixa passar, porque tem a sigla STOP, Stop, pare, STOP, sempre tem outra oportunidade. Beleza? Sempre tem outra partida. Sempre tem outro jogo. Então, STOP. Sempre tem outra partida. Beleza? Não fica forçando. Não fica dando murro em ponta de faca. Isso não tá com nada. E não fique aí também tentando encontrar jogo bom onde não tem. Nada melhor do que trabalhar sempre a favor da tendência. Como eu já disse, isso não te garante o acerto, mas aumenta demais a tua probabilidade, beleza? Quem tiver mais interesse, então, todos os links estão na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se e junte-se aí a mais de 110 mil Escantubers. Basicamente é isso, episódio longo, mas muito importante para você acompanhar a Liga Escocesa, o nosso Celtic e outros clubes lá também. Que Deus abençoe sempre você, a sua família e, claro, as suas operações também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!